Mateus capítulo 5, e nós vamos estar meditando nas bem-aventuranças nesta noite. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo até o versículo de número 10. O primeiro versículo é o versículo de número 10. O texto bíblico diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém, meus irmãos? Vamos orar pelos nossos irmãos que nesses de oração. Vamos continuar orando pela Cecília, continuar orando pela Alice, continuar orando pelo irmão Antônio Viana, pela nossa irmã Regiane e por todos aqueles irmãos que nós sabemos da sua necessidade. E convido aqui nosso irmão evangelista Pedro Vitor para estar fazendo esta oração. Pai, Senhor, para os irmãos, vamos orar. Eu peço aos irmãos que orem para a minha cunhada ali do Gospel, chama Isaura. Precisa das orações dos irmãos, tem 87 anos e está para o fim da vida. Meus irmãos, ajudem em oração. Oramos junto. Querido Pai, estamos diante da Tua presença orando. E sabendo que estamos dentro da Tua casa, adiante do Senhor. E sabendo que o Senhor é zeloso com cada um nesta noite para abençoar. E também para abrir a nossa mente, para compreender a Tua palavra, o Teu querer nesse dia. Sabendo que o Senhor é o poderoso, é o Rei de Israel, o Deus forte. É aquele que tudo pode. Assim como o Senhor teve com Israel no deserto, seja conosco nesta noite, para esse grande ensino maravilhoso nesta noite. Pai querido, e protege cada um dos teus filhos que estão aqui, e também os pedidos de oração que foi pedido aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Sonda os corações, quadrinha os rins, aprumando a casa e selecionando os problemas. Pai, em nome de Jesus nós te buscamos e te adoramos e te servimos agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, todos os pastores, de tempo em tempo, eles visitam aqui Mateus capítulo 5 e fala sobre as bem-aventuranças. Aqui começa aquilo que é chamado do Sermão do Monte. Vai do capítulo 5 até o capítulo de número 7. São 3 capítulos em que a Bíblia, em que Jesus, ele apresenta a constituição espiritual e moral do reino dos céus. Então, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, que todo o título vai trazer o Sermão do Monte, é a constituição, é a lei, ou são as leis que regem o reino de Deus na terra. Então, aqui é expressa a nós a constituição espiritual e moral do reino de Deus aqui na terra. E o capítulo 5, que traz aí as bem-aventuranças, do primeiro versículo ao versículo de número 10, visto que normalmente nós também associamos o versículo 11 e o versículo 12 a essas bem-aventuranças, só que o versículo 11 já é um versículo, uma palavra destinada propriamente, exclusivamente, para os discípulos que estavam ouvindo Jesus. É por isso que você vai ver do versículo 3 ao versículo de número 10, o Senhor dizendo: bem-aventurados são. E depois no versículo 11, bem-aventurados sois vós. Então o versículo 11 e o versículo 12, o Senhor estava dizendo exclusivamente para os discípulos que estavam ouvindo Ele. Não que nós não podemos também fazer uma interpretação para nós, os nossos dias.
Mas quando nós falamos das bem-aventuranças, nós então entendemos que é do versículo 3 ao versículo de número 10. E as bem-aventuranças, esses 8 versículos, é impossível desassociar um versículo do outro. Porque o que Jesus nos apresenta aqui é um progresso na vida espiritual. E eu nesta noite vou falar sobre os 8 versículos, dividido em 2 grupos. Essa é uma divisão minha, Saulo Amorim. Se você pesquisar os livros teológicos, não há essa divisão. Mas é a maneira que eu enxergo, que eu entendo, que eu interpreto esses 8 versículos. E eu vou dividir nesta noite esses 8 versículos em 2 grupos de 4. O versículo 3, 4, 5 e 6, nós vamos falar sobre a bem-aventurança de aproximar de Jesus, ou como nós nos aproximamos de Jesus. E depois do versículo 7, 8, 9 e 10, eu vou falar sobre as bem-aventuranças de ser igual a Jesus. Então eu vou dividir em 2 grupos. As bem-aventuranças começam dizendo: bem-aventurados pobres de espírito. A maioria dos teólogos entende que essa palavra pobre, essa tradução não é uma tradução correta. Porque em toda a Bíblia ela incentiva, ela valoriza a riqueza de espírito e não a pobreza de espírito. O sentido aqui, talvez a melhor tradução, é bem-aventurados humildes de espírito. Ser humilde de espírito é você se sentir incapaz de se salvar-se. É você olhar para si e não ver em si nenhuma autossuficiência. Então o primeiro passo para aproximar de Jesus, a primeira bem-aventurança para aproximar de Jesus, é você entender que você não tem poder, que você não tem suficiência, que em você não há nada que lhe dá o direito de ser salvo, que em você não tem nenhum poder para ser salvo. Quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele vai dizer que nós éramos fracos. Quando Paulo diz que nós éramos fracos, depois vai dizer que nós éramos pecadores, depois ele vai dizer que nós éramos ímpios, depois ele vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Romanos capítulo 5. Quando ele diz que nós éramos fracos, Paulo está dizendo que nós éramos incapazes de por si só se salvar, de por si só libertar das garras de Satanás, de por si só vencer o desejo da carne. Então o primeiro passo para você aproximar de Cristo é entender que você não tem poder nenhum, que você não tem condição nenhuma, que você não é salvo pelos seus méritos, que você não é liberto pelos seus méritos. Mas como diz Paulo aos Efésios, nós somos salvos pela graça. É a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é esse dom gratuito de Deus que nos salva, que nos liberta. Você não consegue salvar a si mesmo, você não consegue libertar a si mesmo, a não ser que Cristo entre na tua vida e opere esse milagre. É por isso que o Senhor diz: bem-aventurados os pobres ou os humildes de espírito. São aqueles que se aproximam de Cristo, entende que se Cristo não for com ele, se Cristo não ajudá-lo, se Cristo não trabalhar na vida dele, ele por si mesmo não consegue nada. E aí há uma progressão, agora a palavra não veio na boca direito, há um crescimento aqui, que ele começa dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, aqueles que olham para si e não veem em si bem algum, poder algum. Ele diz: bem-aventurados que choram. Aqui chorar, eu disse acho que na Santa Ceia do mês passado, não é chorar pelo luto, não é o choro da angústia dos problemas, não é o choro da aflição. Aqui o choro é o choro do miserável, que entendeu que por muito tempo ele esteve enganado, mas agora ele reconhecendo que somente em Cristo ele pode salvar-se, ele chora arrependido pelo tempo que ele perdeu. Então bem-aventurados que entendem que neles não há poder para se salvar, e bem-aventurados aqueles que choram pelo tempo perdido longe de Deus, que choram pelo seu pecado, pela sua miséria,
Então há um crescimento aqui. Eu primeiro entendo que eu não tenho poder. E uma vez que eu entendi que eu não tenho poder, então eu choro pelo tempo perdido. Eu choro pelos meus pecados. Eu choro pelas minhas misérias. Eu choro por ter estado tanto tempo longe de Deus. Então, como eu me aproximo de Deus, reconhecendo que eu não tenho poder e chorando pelas minhas misérias, e aí o Senhor apresenta um novo passo de crescimento. E Ele diz: bem-aventurados mansos. Porque primeiro, eu entendo que eu não tenho poder algum. Segundo, eu choro pelas minhas misérias. E terceiro, agora eu aceito a vontade de Deus na minha vida. Então eu sou manso. Manso aqui é aquele que aceita o controle de Deus na sua vida. É aquele que se subjuga à vontade de Deus. É aquele que aceita a vontade de Deus na sua vida. É aquele que Paulo diz: não vivo mais eu. Ou seja, não sou eu mais que controla a minha vida, mas Cristo vive em mim. Quem controla a minha vida agora é Cristo. Isso é ser manso. Quando a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, parece uma contradição. Por quê? Porque ele viu um parente dele, um judeu, sendo maltratado, ele foi lá e matou o egípcio. Então ele não era manso no contexto que nós entendemos. Ele era muito bravo, ele era raivoso, ele era irado. Mas por que a Bíblia diz que Moisés era manso, era o homem mais manso da terra? Porque Moisés, ele aceitou completamente a vontade de Deus na sua vida. Quando Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Por que Jesus era manso? Porque Jesus, ele aceitou toda a vontade do Pai na sua vida. E quando ele está no Getsemane, ele diz: Pai, a minha vontade é essa, escapar de tomar esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Então, quando eu entendo que em mim não há poder algum para salvar-me, quando eu choro pela minha miséria, logo eu aceito que Deus faça a vontade dele na minha vida. Essa bem-aventurança, essas bem-aventuranças, esses primeiros 4 versículos, e já vou entrar no quarto, ele expressa muito bem que para eu conhecer a Deus, para eu ter uma experiência com Deus, para eu ter a comunhão com Deus, eu preciso aceitar toda a vontade dele na minha vida. Eu preciso reconhecer que eu não sou nada. Eu preciso chorar pelas minhas misérias. Eu preciso aceitar a vontade dele. E aí então vem o 6º versículo: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha como há um crescimento. Eu reconheço a minha impotência. Eu choro pelos meus pecados. Eu aceito a vontade de Deus. E a partir do momento que eu aceito a vontade de Deus, eu tenho mais sede da presença de Deus na minha vida. Há um crescimento aqui. Aquele que era miserável, pecador, que estava longe de Deus, ele reconheceu a sua miséria, ele chorou pela sua miséria, ele aceitou a vontade de Deus, e agora ele não quer mais nada a não ser farto da presença de Deus na sua vida. Eu gosto muito do Salmo 42. O Salmo 42, o Salmo 43, o Salmo 44, ele foi escrito pelo mesmo salmista. O salmista que está longe da presença de Deus. Entende que é um levita, que servia na casa de Deus, mas que por algum motivo, ele foi exilado. Ele estava longe de Jerusalém. Ele estava longe do templo, do tabernáculo. Ele estava longe da casa de Deus. E agora longe, ele começa a lembrar da casa de Deus, onde Deus havia colocado o seu nome. E nós temos que interpretar isso dentro do seu contexto, em que o judeu tinha apenas um templo, apenas o templo em Jerusalém. Só ali que poderia ser sacrificar animais a Deus. Era só ali que ele se reunia para cultuar a Deus. E agora ele, longe da casa de Deus, ele vai falar: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Ele tem
tanta sede de Deus, tanta fome de Deus, que ele compara como um animal, que quando chega diante das correntes de água, um animal que correu, que passou pelo deserto, que está sedento, agora ele quando encontra água, ele suspira, ao ver aquela água. Sabe quando você está com tanta sede? Já teve isso aí? Você está com tanta sede, a garganta está colando. E quando você toma aquela água, você... Ah, que coisa gostosa. Ela desceu a sua goela abaixo, refrigerando. E você se sente saciado. O salmista, ele compara a sede que ele está, de estar na presença de Deus, como esse animal que está suspirando pelas correntes de água. Queridos, é impossível alguém que teve um encontro com Deus não sentir desejo de estar na casa de Deus, de estar diante dele. É impossível dizer assim: eu fui salvo, e eu não almejar estar com os meus irmãos na presença de Deus. O salmista disse: eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria, o desejo de estar na presença de Deus. O Salmo 84 também reflete muito isso. Quando o salmista, ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. É ter sede de Deus, é ter fome da justiça de Deus, é ter fome de estar diante de Deus. Como então eu vou me encontrar com Deus? Reconhecendo que eu não sou nada, reconhecendo que em mim não há bem algum, reconhecendo que eu não posso ser salvo pelos meus méritos. Ah não, eu sou salvo porque eu sou pastor, e eu fui testado, eu fui provado, eu passei por uma banca de auditores que auditaram o meu conhecimento. A minha esposa, isso estou falando em termos quando eu fui consagrado, a minha esposa escreveu uma carta falando sobre a minha capacidade, a minha gentileza, o meu como pai, como marido. Então eu sou salvo? Não, nós não temos mérito algum para ser salvo. Ninguém é salvo porque prega bonito, canta bonito, fala bonito, veste bonito e dá um dízimo alto. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. E quando eu reconheço isso, eu choro por causa da minha miséria. Quanto tempo eu perdi no mundo, quanto tempo eu perdi diante de Deus, ou fora da presença de Deus. Quanto tempo eu fiquei preso à minha capacidade, à minha autossuficiência. Olha quanto que eu perdi de estar diante de Deus, e eu choro pela minha miséria. Aí eu aceito a vontade de Deus na minha vida. E quando eu aceito a vontade de Deus na minha vida, eu tenho fome e eu tenho sede de Deus. Eu quero estar cada vez mais próximo de Deus. Eu quero estar cada vez mais na presença dele. Eu quero cada dia mais ter dele na minha vida. O quanto que você está buscando de Deus na tua vida? O quanto você está querendo andar com ele? O quanto você almeja viver para ele, ter ele na tua vida? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Enoque tinha uma família, teve filhos. Mas chegou um dia que Enoque olhou para a sua vida, olhou para tudo que ele tinha e disse: nada para mim é mais importante do que Deus. E ele andou com Deus, e ele achou tanta graça aos olhos de Deus, que Deus disse: esse homem não pode morrer não. Não, esse eu não vou deixar morrer. Esse eu vou trazer para mim vivo. E a Bíblia diz que Deus o trasladou. Deus o trasladou, porquanto ele agradou a Deus. Deus o recolheu para si, porque ele simplesmente desejou e andou com Deus. Quando nós temos fome e sede de Deus, para nós nada mais é importante do que a presença dele, do que estar com ele, do que andar com ele. Querido, quantas coisas nós perdemos, e quanto tempo nós perdemos
simplesmente porque em nós não arde a chama do Espírito Santo. Em nós não há o desejo ardente de servir a Cristo, de estar com Cristo, de andar com Cristo, de sentir a Cristo. E quando nós não temos esse desejo, quando essa chama do Espírito não está acesa em nós começamos a ocupar com muitas coisas. Nós começamos a pôr todas as outras coisas em primazia, ao invés da presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que esse primeiro grupo das bem-aventuranças possa ser uma verdade na nossa vida. Que nós possamos estar olhando para os nossos irmãos e não considerando melhor do que eles, mas considerando o servo deles, porque nós não estamos vendo nenhuma autossuficiência em nós, nenhuma suficiência em nós. Que nós possamos chorar pelos nossos pecados. Eu pergunto, qual foi a última vez que você chorou pelos teus pecados? Qual foi a última vez que você se sentiu tão miserável que você chorou, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim? Qual foi a última vez que você diz: Deus, aqui estou eu aceito a tua vontade? Qual foi a última vez que você falou para Deus: Deus, nada mais é importante do que a tua presença na minha vida? Muitas vezes passamos dias sem sentir a presença dEle, e parece que não faz falta. Quantas vezes a presença de Deus não nos faz falta? E nós sequer notamos que passou dias e dias e nós não estivemos com Ele, nós não buscamos a Ele, nós não falamos com Ele, nós não sentimos aquela alegria gostosa no coração da presença dEle em nossa vida. Aleluias. Que esse desejo de estar na presença dEle possa estar queimando no nosso coração. E à medida que nós nos aproximamos dEle, nós tornamos mais semelhantes a Ele. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Paulo, ele fala sobre buscar a perfeição. E ele diz: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas para trás fica, eu avanço para que estão diante de mim. Ele diz que a imagem de Cristo tem que está sendo formada em nós. E como que essa imagem de Cristo é formada em nós? É quando nós reconhecemos que não somos nada, choramos pelo nosso pecado, aceitamos a vontade dEle e temos fome dEle. A imagem dEle vai sendo formada em nós e cada dia nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Você já olhou para alguém e disse assim: mas como fulano parece com Jesus? Por causa da atitude, da fala, do comportamento, do exemplo. À medida que nós vamos nos aproximando dele, nós vamos parecendo parecido com ele. De modo que quando você passa, não importa onde você esteja, você passa, alguém diz assim: você é crente, não é crente? Por quê? Porque eles veem o brilho de Cristo na sua vida. E a segunda parte das bem-aventuranças é como nós nos parecemos com Cristo. Quando a primeira parte das bem-aventuranças se cumpre na nossa vida, a segunda parte também começa a ser notado na nossa vida. Aí o Senhor diz: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É impossível um crente que passou pela primeira experiência da reconhecimento da impotência, de chorar pelo pecado, de aceitar a vontade de Deus, de ter fome de Deus, não ter misericórdia daquele que peca. Porque Cristo era misericordioso. Cristo não jogou pedra em ninguém. Quando trouxeram a pecadora, ele diz: eu também não te condeno, vai em paz e não peques mais. Misericórdia. Quando aquela pecadora caiu aos pés dele e ungiu os pés dele com as suas lágrimas, e vieram e falaram assim: olha, se ele fosse realmente mestre, ele saberia que essa mulher é pecadora. Ele diz: não, deixa ela, porque a quem muito é dado, a quem muito é perdoado, muito se ama. Querido, quando eu pareço com Cristo, eu sou misericordioso. Ser misericordioso não significa não aplicar a justiça. Ser misericordioso é aplicar a justiça com misericórdia. É entendendo que o vaso é de barro. Se você bater forte, vai quebrar.
Quando Jeremias diz, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Como é que estava a nação de Israel? Estava sendo castigada por Deus. Príncipes, velhos, povo, morrendo pela rua de fome, morrendo pela rua, pelas mãos dos soldados babilônicos. E Jeremias diz, a misericórdia do Senhor. Porque a misericórdia é você não aplicar aquilo que a pessoa merece. O que a nação de Israel merecia? Ser exterminada por causa do seu pecado. Mas o que Deus fez? Eu vou castigar. Eu vou levar para o cativeiro. Mas depois eu vou trazer de volta. Misericórdia. É você olhar para a pessoa e dizer, você merece levar uma surra. Sabe quando você pega o seu filho que errou? Eu tenho que falar isso até meio longe do microfone, porque a justiça está aí. Mas nós antigos, lembra quando nós antigamente apanhávamos nossos pais? E você merecia ficar mole no chão de todas as suas artes. Mas aí o pai estava lá, 3 chineladas, 3 varadas, você começava a gritar, misericórdia, misericórdia, pelo amor de Deus, eu não faço mais isso. O pai sabia que você ia voltar a fazer, porque você é criança. Mas o pai te matava? Não, ele parava de bater. Ele sabia que você ia voltar a pecar contra ele. Mas a misericórdia, o grito, o choro. E eu estou falando, meu pai arrancou sangue das minhas pernas. Não foi uma, não foi duas, foi 3 vezes. Que sangue escorria. Eu não era tão arteiro assim não. Mas eu entendo meu pai também, que meu pai só vivia trabalhando para sustentar 5 filhos e pagar aluguel. Eu entendo ele. Mas isso é misericórdia. E ser misericordioso é parecer com Cristo. Porque Cristo é misericordioso. Depois ele diz que aqueles que se parecem com ele é limpo de coração. Nós mudamos a nossa aparência. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Limpo de coração é uma pessoa que teve a sua aparência mudada. Antigamente ele andava pelo desejo da sua carne. Mas quando ele se entregou totalmente para Cristo, a vida dele toda mudou. Ele não anda como andava do mundo, ele não faz o que fazia do mundo, ele não se veste como vestia do mundo, ele não fala o que ele falava do mundo. Agora a aparência dele é nova, ele é puro de coração. Sabe, quando nós falamos, alguém disse que quando eu falo do meu irmão, quando eu falo do irmão Nivaldo, eu estou mais mostrando quem eu sou do que quem ele é. Uma pessoa impura de coração, ele vê impureza em todo mundo. Mas uma pessoa pura de coração, ele não vê mal em ninguém. Essa é a grande verdade. Quando você é puro de coração, a sua aparência foi mudada, a tua vida foi mudada. Você não vê o mal no outro. Porque você não é mais igual a ele, você não tem mais a mente igual a dele. A tua mente é purificada. A Bíblia diz que nós falamos do que o nosso coração está cheio. A Bíblia diz que o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, mas o homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Jesus falando do coração. Se o meu coração é bom, ele é puro, eu tiro coisas boas dele. Mas se o meu coração é impuro, eu tiro coisas más dele. E se eu falo, se eu penso, se eu ajo a partir do que o meu coração está cheio, então a minha aparência é conforme aquilo que eu tenho no meu coração. Alguém disse de uma mulher que ficava olhando pela vitragem da sua casa, e ela ficava vendo a roupa da vizinha toda manchada, toda suja, e dizia assim, olha que vizinha mais porca, olha aquela roupa, que situação, como uma pessoa pode colocar num varal uma roupa daquele jeito? Aí um dia ela resolveu fazer uma faxina no vidro da casa. Aí quando ela fez a faxina, ela olhou para a roupa da vizinha e viu que não era a roupa da vizinha que estava suja, era a sua vidraça que estava suja. Alguém disse que os olhos é a porta da alma. Se o teu coração estiver ruim, os teus olhos são maus. Mas o seu coração ser puro, os seus olhos são bons. Há pessoas que vê mal em todo mundo, ninguém presta para ele. Aí você pergunta, mas quem é que não presta? Aquele de quem ele fala ou ele que está falando? Você já pegou Jesus? Viu Jesus?
Já leu o evangelho? Quem que já leu os 4 evangelhos? Todo. Meus irmãos, tenha misericórdia. Nós temos que ler mais a Bíblia, ué. A propósito, não posso esquecer depois de falar da leitura da Bíblia em 100 dias. Você nunca vai ver Jesus, Ele julgando, Ele condenando um pecador. Não que Ele não falava do pecado, Ele falava. Mas você vê Jesus agindo de misericórdia e sempre vendo naqueles homens aquilo que Deus ia fazer na vida deles. Aí sim, se você pegar Jesus falando com os líderes religiosos, Jesus bateu nele, Jesus apontou o pecado deles, porque eram líderes. E a medida para líderes é diferente da medida do povo. De modo geral. Eu pergunto, como é que está o teu coração hoje aqui? Como é que está? O teu coração está puro? Você está parecendo com Cristo na pureza do coração? Mas Jesus prossegue dizendo: bem-aventurados os pacificadores. Porque quando eu tive um encontro com Cristo, depois que eu reconheci a minha insuficiência, depois que eu chorei pelos meus pecados, depois que eu aceitei a vontade dEle, depois que eu expressei toda a fome que eu tenho dEle e quero andar com Ele, e começo a parecer com Ele, então eu tenho misericórdia dos pecadores. Então o meu coração é limpo. Eu não fico julgando meu irmão. A minha aparência muda. E depois eu procuro amar a todos e ter a comunhão com todos e fazer com que todos tenham comunhão. Pacificador. Pacificador é aquele que se põe diante de 2 inimigos, pega na mão dos 2 e reconcilia eles. Pacificador é aquele que levanta a bandeira branca, clamando pela paz entre os irmãos. É aquele que une as pessoas. É aquele que constrói ponte entre as pessoas. Não é aquele que afasta as pessoas. Não é aquele que produz contenda entre as pessoas. Mas é aquele que une as pessoas. É Jesus em Samaria e a mulher dizendo assim: como podes tu, sendo judeu, falar comigo que sou samaritana? Não tem comunhão. Não tem, nós somos inimigos. E Jesus está lá criando pontes. E aí ele vai contar uma parábola. Ele vai criar pontes, dizendo assim: olha, eu vou contar uma parábola para vocês. Um homem estava descendo para Jericó, foi assaltado, deixou quase morto. Passa o sacerdote, passa o levita, ninguém dá nada por ele, mas vem um samaritano. É Jesus mostrando a qualidade do outro para produzir amizade. Quando eu sou pacificador, quando eu sou como Cristo, o meu irmão vem falar do defeito do outro, mas diz: mas também tem uma, olha, é verdade, tem esse defeito, tira a sua razão, mas você já viu a virtude que ele tem? Você já viu como ele é assim, assim, assim? E através da virtude você produz a amizade e a comunhão. Você está sendo pacífico. Eu pergunto para você, meu irmão, você tem apaziguado os ânimos? Ou você tem colocado mais lenha na fogueira? Quando alguém vem falar alguma coisa para você, você aumenta aquilo, você põe mais lenha na fogueira? Ou você joga água no fogo e você apazigua os ânimos e você traz a pacificação entre aquelas pessoas? O que você é? Você é a ponte que liga, ou você é muro que separa? Hã? Você constrói pontes ou você constrói muros? Que construtor é você? Você está construindo pontes entre as pessoas para uni-las, pacificá-las, ou você está construindo um muro para separar elas cada vez mais? Quando eu pareço com Cristo, eu construo pontes. E por último, Jesus disse que quando nós parecemos com Ele, nós sofremos injustiça como Ele sofreu. E Ele diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. É impossível você parecer com Cristo e você não ser perseguido por causa do Evangelho de Cristo.
O Senhor diz: por causa do meu nome vocês serão odiados, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos, vocês serão lançados em prisões. Aí eu pergunto: as pessoas perseguem você? As pessoas rejeitam você porque você é crente em Cristo, porque você se parece com Cristo? Ou os ímpios, aqueles que não querem nada com Deus, amam você? Porque aqueles que não querem nada com Deus, é impossível eles amar aqueles que querem alguma coisa com Deus. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão. Não tem como eu ser amado por aqueles que odeiam a Cristo. Eu vou ser perseguido por aqueles que odeiam o Evangelho. Eu vou ser rejeitado por aqueles que odeiam o Evangelho. Eu não vou ser aceito no grupo daqueles que não amam a Cristo e que odeiam o Evangelho. Ah não, pastor, todo mundo gosta de mim. As pessoas não são crentes, as pessoas odeiam o Evangelho, não querem saber de crente, mas eles me amam. Eles querem que eu esteja lá. Então você não testifica de Cristo quando você está lá. Você não fala do Evangelho de Cristo quando você está lá. Você não está testemunho vivo do Evangelho. Por isso que eles querem você lá. Porque eles têm você como um igual a eles. E aqueles que se parecem com Cristo não são iguais a eles, são diferentes. Pega a Bíblia Sagrada. Pega a história da igreja. Essa aceitação que a igreja está tendo hoje no século 21 não condiz com aquilo que a Bíblia ensina. Não condiz. Tem que relevar, pastor. Não condiz. Jesus diz que nós seremos perseguidos. E a igreja está andando de mão dada, os que estão andando de mão dada com o mundo. Algumas pessoas dizendo que são crentes. Essa semana, eu detesto ver vídeo de política. Defendendo político, detesto. Mas por aquelas coincidências da vida. Tem um rapaz aqui de Minas, um jovem aí, que acho que é candidato, é vereador, não sei se é em BH, onde é. Então, por coincidência, vendo uma história de uma irmã. Estava lá vendo uns stories. Que você está ali, deito na cama, a minha esposa, e esperando um pouquinho para dormir. E aí comecei a ver os stories. Estava lá um vídeo de uma cantora. Esse rapaz foi de uma cantora. Uma que apresentava um programa no SBT de criança, que diz que é crente, que canta, e agora diz que o Evangelho, ele tem que estar em todos os lugares cantando uma música profana, que eu não tenho nem coragem de citar a letra aqui, mas com cunho sexual, e é crente. Eu pergunto: que evangelho é esse? Que evangelho é este? Que aparência com Cristo tem essas pessoas? E muitas vezes nós estamos lá nas redes sociais apoiando essas pessoas, curtindo aquilo que eles postam. Estamos caminhando para ser iguais a eles, dizendo: não, o Evangelho agrega a todos. Não. O Evangelho diz: vem da maneira que você está, mas não fica da maneira que você está. Ah não, Jesus te aceita como você está. É verdade, Ele te aceita como está. Mas se você continuar sendo como era, Ele vai te vomitar fora. Porque o Senhor diz assim: ou você é quente, ou você é frio. Se você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então, querido, ou nós parecemos com Cristo, é forte que eu vou falar, ou nós parecemos com o diabo. Ou as nossas obras testificam Cristo na nossa vida, a nossa aparência de Cristo, ou as nossas obras testificam o diabo e a nossa aparência é como a dele. O Senhor diz que aqueles que se aproximam dele, reconhecendo a sua miséria, reconhecendo a sua impotência, e chora pelos seus pecados, e aceita a vontade de Deus,
e tem fome de Deus, ele começa a ser parecido com Cristo. Ele é misericordioso, ele é pacífico, ele é limpo de coração, e ele sofre por causa do Evangelho de Cristo. Quantos entendem? Diga amém. Queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, e que as bem-aventuranças do Senhor possa estar na nossa vida, e nós possamos realmente ser bem-aventurado, muito mais feliz do que qualquer coisa. Essa palavra bem-aventurado original, ela sequer consegue determinar o tamanho da felicidade. É muito mais que feliz. É muito mais do que uma pessoa que tem uma felicidade, que sorri, que daquele momento. Não. É uma felicidade tão grande que não cabe nele, que extrapola para a eternidade. Amém, meus irmãos? A minha oração é que Deus tenha misericórdia de mim, é que Deus tenha misericórdia de você, e que nós possamos conhecer a largura, a profundidade, a altura da graça de Deus na nossa vida. Nós vamos louvar Deus com mais um hino. O irmão Adriano vai estar louvando a Deus com o hino.